Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui na live da Cozinha da Dona Helena, uma versão online dos cursos que existem no Angelone na Cozinha da Dona Helena. Temos vantagens e desvantagens nessa forma online. A desvantagem é que vocês não vão poder degustar como a gente faz normalmente nos locais. Entretanto, a vantagem é que você vai poder produzir na sua casa e não vai precisar dividir com ninguém. A porção vai ser toda de vocês. Me chamo Daniel Castro. Trabalho com gastronomia há 4 anos, participei do programa The Taste Brasil da GNT e realmente me sinto honrado em estar aqui, onde tantos grandes chefes já passaram. Vamos falar um pouco sobre a receita de hoje. Essa receita você pode encontrar na revista Gastronomia Angelone, essa daqui é a número 30, que você pode encontrar ela no aplicativo e no site Ishu, que se escreve issuu.com. Lá você vai ter todas as edições dessa revista, com diversas receitas, algumas que já foram feitas, algumas que serão feitas, e com certeza a de hoje, edição 30. As versões impressas e atuais das revistas você pode encontrar direto nas lojas do Angelone. A receita de hoje é perfeita para essa época do ano. Perfeita por diversos motivos. Ela é o que a gente gosta de chamar de comfort food, é aquela comida que traz a afetividade. É uma comida gostosa, principalmente para essa época do ano que está frio. Vai ser muito quentinha, vai ser perfeita para esses próximos dias. E também a gente trabalha com a sazonalidade. A gente vai trabalhar com um produto que está na época da colheita, que é o pinhão, certo? O que a gente vai fazer? Faremos um escondidinho de carne seca com pinhão e queijo brie. Ótimo! A gente vai repassar rapidinho os ingredientes que a gente vai utilizar, que serão a carne seca, o queijo brie, o aipim, a cebola roxa, queijo parmesão e também, óbvio, o pinhão. Durante a live a gente vai comentar sobre as possíveis modificações e substituições que a gente vai trabalhar. Se você por acaso já deu uma olhadinha na receita, vai dizer que lá você precisa utilizar manteiga de garrafa. Não é tão comum de se encontrar, mas você pode utilizar a manteiga ghee para substituir, certo? Mais para frente vamos falar sobre isso. Continuando então sobre a nossa receita, ela é um pouco trabalhosa. Ela não é difícil, mas ela é trabalhosa. Por quê? Você vai ter vários passos que talvez demandem um pouco de tempo. Por exemplo, dessalgar a carne seca, cozinhar o pinhão, cozinhar o aipim. Tudo isso vai te demandar aproximadamente 30 a 40 minutos de panela de pressão. Vamos um por um, certo? Vamos começar pelo que eu considero um pouquinho mais demorado, que seria a carne seca. Aqui a gente tem um pedaço de carne seca. Ela pode ver que você normalmente tem um pouco de gordura. Se você quiser remover parte da gordura, não tem problema, tira o excesso. Entretanto, na hora que a gente for desfiar ela, a gente consegue remover com um pouco mais de facilidade, ok? Vamos dar outra dica sobre essa carne seca. Você pode ver que a carne ela tem algumas fibras. Você pode ver aqui, a gente tem fibras nesse sentido. A hora que você for cortar essa carne para fazer a dessalga, é interessante você tentar deixar essas fibras longitudinais, ou seja, de comprido, porque na hora de desfiar vai ficar um pouquinho mais fácil. Por exemplo, aqui como eu mostrei, as fibras estão nesse sentido. Então, eu vou cortar aqui, certo? Aqui e aqui. Perfeito? Por quê? Porque a hora que eu for desfiar, eu consigo tirar esses pedacinhos melhor. Como que eu faço essa dessalga da carne seca? Temos duas opções. Uma opção um pouquinho mais demorada, que é, você tem que deixar ela de molho na geladeira por pelo menos 24 horas e trocar essa água pelo menos 3 vezes. Se você tiver tempo para isso, perfeito, não vai ter problema nenhum. Se você está com um pouco de pressa, a gente tem o modo Express, que seria numa panela normal, a gente vai colocar as nossas carnes secas, nossos pedaços, acrescentamos água, o suficiente para cobrir, não precisa ser demais. Certo? Pode ver, ó, suficiente para cobrir. E a gente vai fazer
3 fervuras. Como assim 3 fervuras? A gente vai esperar a água ferver. Assim que ela ferver, troca a água, tira tudo, acrescenta água novamente, ferve e assim esse processo se repete por 3 vezes. Assim, já vai ter perdido bastante do sal dela. Terminando o processo de dessalga, ela precisa ir para a panela de pressão e na panela de pressão ficar por mais 20 minutos cozinhando depois que a pressão da panela já foi atingida. Demora um pouquinho, certo? Não tenho tempo, não gosto de trabalhar com panela de pressão, o que eu posso fazer? Temos opções também de carnes já desfiadas, já dessalgadas, normalmente vendidas a vácuo no supermercado. Pode ser utilizado perfeitamente, tá? Sem problema nenhum, mas eu particularmente gosto de fazer esse processo que eu consigo selecionar um pouco mais os pedaços que eu vou utilizar. Lembra que ali no começo eu comentei sobre tirar a gordura? Possivelmente aquela que já vai estar desfiadinha vai ter alguma gordura, alguma coisa assim. E se eu fizer esse processo, como eu te expliquei agora, eu consigo separar um pouco melhor. Certo? Como a gente ia demorar demais para fazer tudo isso, eu já deixei uma parte preparada. Aqui eu vou mostrar para vocês a carne que já foi desfiada. Aqui eu tenho um pedaço que já foi dessalgado e cozido na panela de pressão. E vou mostrar rapidinho para vocês como que eu posso fazer esse processo de desfiar ela. Uma vez que você segurou, lembre das fibras, ó, elas estão nesse sentido e nesse sentido. Você pode só puxar com o seu garfo. Se ficar um naquinho maior, pode separar com a mão, certo? Ou também você pode só ir cortando com a sua faquinha, certo? Bem tranquilo. Como eu disse, é um pouco trabalhoso, mas a vantagem de toda essa receita é que ela pode ser feita com bastante antecedência. Você pode deixar tudo preparadinho, até montado, e só colocar no forno na hora que os seus convidados chegarem, na hora que for necessário. Mas tudo isso você pode fazer com uma certa antecedência. Certo? Então, teoricamente, nossa carne seca já está entendido, né? Qualquer dúvida, se vocês tiverem, podem me perguntar, manda perguntinha, podem participar que vai ser bem legal. Próximo passo. Vamos falar sobre o aipim. O aipim, ou mandioca, ou macaxeira, ele vai ser utilizado para produzir o purê que vai em cima do nosso escondidinho. Porque afinal todo o recheio vai estar lá embaixo, você não vai ver, ele vai estar escondidinho. E a gente vai colocar o nosso purê de aipim com pinhão para dar um pouco mais de característica. O aipim. Aqui a gente tem o aipim que já foi descascado, certo? Aqui. Ele não tem muito segredo também, você só vai colocar ele na panela de pressão, novamente. Vai deixar cobrir de água e vai deixar ele cozinhando por aproximadamente 30 a 40 minutos. Tá, mas por que aproximadamente? Como a gente trabalha com um produto que é sazonal, às vezes você pode pegar um aipim que esteja um pouco mais duro, às vezes um aipim um pouco mais mole, às vezes você tem uma quantidade muito grande, então eu não consigo precisar para vocês quanto tempo esse aipim vai precisar ficar cozinhando. A melhor dica é, como a gente vai fazer um purê, afinal, ele precisa ficar bem macio, deixa ele cozinhando o tempo que precisar. 40 minutos eu acredito que seja o suficiente. Se você abrir e sentir que ele ainda está meio duro, fecha de novo e deixa cozinhando um pouco mais. Aqui eu já deixei também o nosso aipim pré-cozido, cozido já. E vou mostrar para vocês mais ou menos como ele ficou. Olha só. Aqui, antes ele estava coberto de água. Dessa vez eu já removi um pouco e pode ver que ele está bem macio, ó. A hora que eu passo o nosso garfo, ele já desfia. Vou mostrar para vocês um detalhe bastante importante quando estiver trabalhando com aipim cozido. Principalmente quando você for fazer um purê. O aipim, no meio dele, ele tem um fiozinho que é meio duro, ele não é palatável. Ou seja, se você processar, a hora que você comer, tu vai sentir como se fosse um galinho. Então, lembre sempre de tentar tirar ele antes de colocar no processador. Ó, aqui eu consigo mostrar certinho para vocês. Esse daqui, vou tirar. Ó. Não é difícil, tá? Se o aipim estiver bem cozido,
fica bem fácil de encontrar. Então, todo aipim que você tiver, abre ele no meio e tenta remover esse talinho ali do meio. Certo, pessoal? Deixa eu voltar esse aipim aqui para a panela, por enquanto, manter ele aquecido, porque vai ficar mais fácil eu fazer esse purê se ele estiver aquecido. Novamente, vamos falar sobre essa receita, que você pode deixar o seu aipim cozido com bastante antecedência. Deixa ele pronto lá, deixa na geladeira já processado e não vai ter problema nenhum. Alguma dúvida sobre o aipim por enquanto, será? Não? Nada? Uma pergunta? Passando então para o nosso seguinte, que é o pinhão. Não sei se vocês sabem, mas eu sou lagiano e Lages é a capital nacional do pinhão. Sou apaixonado por essa semente, certo? O pessoal não sabe, mas alguns não sabem, é uma semente. Vocês vão me perguntar com certeza, Daniel, para cozinhar o pinhão, eu preciso botar sal? Não vai ter necessidade. Por quê? O pinhão ele é coberto por uma casca. Durante o cozimento, o sal vai ficar em contato apenas com a casca. Um ou outro vai abrir uma pontinha, como este daqui, mas o fato dele cozinhar com sal não vai mudar muito, ok? Quanto tempo? Novamente, assim como o aipim, eu não posso te precisar porque vai depender de como está o seu pinhão. Mas aproximadamente 30 a 40 minutos depois que a pressão da panela for atingida, ok? Poxa, Daniel, mas eu não gosto de trabalhar com panela de pressão, eu tenho medo. É realmente necessário trabalhar com a panela de pressão? Não, a panela de pressão ela é um artifício que realmente acelera o processo. Como eu falei antes, a gente precisa de aproximadamente 30 a 40 minutos na pressão. Se você não utilizar a pressão, esse tempo vai dobrar ou até mais, certo? Mas, se você tiver tempo, pode deixar na panela normal por aproximadamente 1h30. Qual o processo para a gente descascar o pinhão? Esse é complicado, né? Em época de coronavírus, nem pensar no modo antigo de você morder o bundinho do pinhão para ele sair, né? Ainda mais se você for trabalhar e oferecer isso para alguns amigos. Opções que você tem. Com uma faca, você cortar o pinhão, o que às vezes não é tão fácil, principalmente se a sua faca não for muito boa. Aqui já está com um pouquinho de dificuldade. Certo? E uma vez cortado, você consegue separar ele e daí tirar o miolinho. Essa é a semente. Ou você pode ter um descascador de pinhão em casa, que realmente é a melhor alternativa. Isso daqui nada mais é que uma alavanca com uma faquinha ali. Você vai pegar o seu pinhão, colocar, apertar, certo? E assim como eu fiz com a minha faca, ele já foi separado. Muito mais seguro, certo? E muito mais prático, porque assim você consegue fazer uma quantidade bem maior e mais rápido. Daniel, para minha receita eu vou precisar do pinhão inteiro? Depende. Isso daqui, o pinhão a gente vai utilizar ele em 2 momentos. Uma delas no recheio e a outra para fazer o purê. Para você fazer o purê junto com o aipim, você vai precisar processar ele. Às vezes, dependendo da potência do seu processador, ele não vai conseguir bater direito um pinhão inteiro. Talvez ele bata, o pinhão escorregue e ele fique com pedaços muito grandes. Então, eu recomendo que você corte, pique ele grosseiramente, de qualquer jeito, não precisa ter se preocupar muito com o formato dele. Só não pica muito pequeno também, porque como a gente vai utilizar no recheio, é interessante que você sinta a textura, que você esteja mordendo alguma coisa. Então, continuando, nosso pinhão também está feitinho, a gente vai deixar aqui. Vamos lá, pessoal. Nossa carne seca aqui está fervendo. Esse seria o momento de você desligar, deixa aqui, trocar a água. Uma vez trocada a água, a gente vai repetir este processo
por 3 vezes para dessalgar. Ah, mas eu preciso fazer isso? Realmente precisa. Por quê? Senão vai ficar muito salgado. Tem gente perguntando se a carne fica sem gosto deixando de molho. É isso? O que eu vou te dizer? Vai depender um pouquinho da salga da sua carne. Normalmente, a carne ela realmente não vai perder tanto gosto, tá? Se ela ficar de molho. Não é a não ser que o processo de salga dela tenha sido muito fraco, ela não esteja salgada o suficiente, e daí realmente ela vai perder um pouco do sabor. Mas não é para acontecer. Só continuando aqui para a gente finalizar, recomeçaríamos todo o processo, 3 vezes de fervura. Após essa terceira fervura, você coloca na panela de pressão. Dicasinha de chefe. A terceira água dessa fervura, ela vai estar bastante saborosa e não deve estar tão salgada. De qualquer forma, é sempre bom você experimentar. Essa terceira água você pode reservar e talvez utilizar ela para um risoto, finalizar alguma coisa que realmente leve a carne seca, tá? Vai ficar legal. Você pode utilizar. Mas a terceira água da dessalga. Porque se você utilizar a água anterior, talvez ela fique realmente muito salgada. Correto? Continuando então falando sobre os nossos ingredientes, a gente vai ter o queijo parmesão, certo? Ralado, o queijo que você preferir. Posso utilizar outro tipo de queijo? Pode, mas é interessante que seja um queijo um pouco mais salgado para realmente dar gosto nesse purê. Vamos utilizar esse parmesão, poderia ser um grana, poderia ser um montanhês e de preferência um queijo que não derreta e fique aquele fio, tá? Que seriam os queijos fundidos. Esse queijo que a gente quer derreter, a gente vai utilizar o brie, que aqui já foi cortado. Este brie aqui, ele vai cobrir o nosso escondidinho e realmente para dar aquela derretida e aquela gratinada na finalização. Aqui temos mais alguns brotinhos para decoração, salsinha. E basicamente é isso. Então, tendo já a nossa carne desfiada, o nosso aipim cozido, o nosso pinhão cozido e descascado, a gente pode começar já a preparar o nosso escondidinho, bem dizer. Vamos lá. Qual que seria a sequência? Primeiro, você pega o seu aipim. Para essa receita, a gente vai utilizar aproximadamente 1 xícara de aipim, tá? Essa quantidade vai ser o suficiente para você fazer umas 4 porções de aproximadamente 200, 250 gramas. Se você tiver familiarizado com o ramequã, aqueles potinhos de porcelana, é um ramequã médio. Hoje a gente vai utilizar esse ramequã, que é um pouquinho maior, essa travessinha. Esse daqui ele tem aproximadamente 350 gramas. Então, ou você coloca um pouco mais de recheio, ou você não enche ele tanto. Mas, voltando a dizer, essa quantidade que a gente tem na receita de 1 xícara de aipim seria o suficiente para aproximadamente 4 ramecãs ou uma travessinha média. Tá? Se você quiser fazer uma só e dividir para sua família. Eu vou passar então agora esse aipim ali para o nosso processador. Enquanto isso, a gente vai falando. Ah, Daniel, eu não tenho processador em casa, eu posso utilizar, de repente, o liquidificador? Pode, entretanto, talvez ele fique muito pastoso. O processador ele vai misturar, ele vai quebrar o aipim como a gente precisa, vai misturar bem, só que ele não vai deixar tão... O aipim ele deixa um pouco gosmento, eu diria, certo? Se você colocar ele no liquidificador, talvez fique demais. E também, outro detalhe, se o seu liquidificador ou processador não for muito potente, evite de sobrecarregar ele, não precisa colocar muito. Dica, aqui nessa receita a gente vai utilizar o leite para deixar bem cremoso o nosso escondidinho. Entretanto, se você não quiser utilizar o leite, você pode utilizar um pouco da água do cozimento do aipim. Não vai ter problema, vai ficar tão saboroso quanto, certo? Ali já tem aproximadamente 1 xícara. Aqui eu vou utilizar o meu pinhão, que já está picadinho. Temos 2 xícaras de pinhão aqui. Vou utilizar 1 xícara
para fazer o purê e a outra xícara a gente vai usar no recheio, ok? Junto, vamos bater também o queijo parmesão para dar um pouco de gosto. Vamos lá. Ah, Daniel, não gosto tanto de queijo. Não tem problema, a receita é sua. Aqui a gente está trabalhando com sugestões. Um momento que eu sempre lembro de todo o meu processo da gastronomia é que no começo a gente tenta seguir as receitas muito à risca. Assim, meu Deus, eu não tenho cebola roxa. Não tem problema, usa cebola branca. O momento que você se torna confiante o suficiente para conseguir fazer essas substituições, ou até mesmo pensar, eu acho que vai ficar melhor com outra coisa, é o momento que você realmente se vê livre, tu se vê mais ou menos sem se sai daquela jaula da receita. Isso é bastante importante. Então, assim, ó, não tenha medo de testar alguma coisa diferente. Talvez você erre? Sim, mas vai ficar o aprendizado. Então, voltando aqui para o nosso processador. Temos o aipim, temos o queijo, temos o pinhão e agora a gente vai acrescentar um pouco do leite. Minha sugestão é, coloca primeiro um pouquinho só de leite, certo? Deixa bater, vamos ver como é que está a cremosidade e vai acrescentando aos poucos. Por quê? Vai que se você colocar demais e ficar muito molhado, vai ficar difícil de voltar atrás. É igual o sal, você tem que começar aos pouquinhos e depois ir ajustando. Coloquei aproximadamente 100 ml e agora a gente vai bater para ver como é que vai ficar. Uma dicasinha que eu gosto sempre de dar quando a gente estiver utilizando o processador é, às vezes se você deixar ele sempre no mesmo ponto, ele vai criar um vórtice e ele só vai ficar mexendo e não vai quebrar mais nada ali dentro. Por isso é interessante aquela opção de pulsar, você quebra um pouco e assim você vai misturando um pouquinho melhor. Legal. A gente já está com um purê aqui, vamos dar uma olhada, vou mostrar para vocês. Olha só. Aqui, vocês podem ver que ele está cremoso. Como eu disse, o aipim ele deixa um pouquinho gosmentinho, certo? Não é um gosmento ruim, tá? É só para dar uma noção da textura. E você pode ver que realmente o pinhão ele ficou com uns pedacinhos. Mas isso não é ruim, tá? Isso é bem legal. Como eu disse, ele vai acrescentar um fator de textura ao seu purê. Olha só. Mas eu acho que ele pode ficar um pouco mais cremoso. Então eu vou bater de novo com um pouco mais de leite. Uma espátulazinha para ajudar a mexer. Agora sim, ó. Agora pode ver que ele está um pouco mais maleável, certo? Consigo trabalhar com ele um pouquinho melhor. Então, por efeito, essa é a hora que você deve experimentar. Pega uma colherzinha limpa, né? Você vai... Como eu utilizei o queijo parmesão, ele já está um pouquinho salgado, certo? Entretanto, eu quero acrescentar um pouco mais de pimenta. Ah, Daniel, não gosto tanto de pimenta. Não precisa colocar. E aqui é o momento que você realmente, como eu disse antes, você pode utilizar a tua imaginação. Quer colocar algum tipo de ervinha? Pode colocar. Tomilho vai ficar muito bem aqui. O amendoado do pinhão vai fechar muito legal com a refrescância do tomilho.
Gosta de alecrim? Pode colocar alecrim, não tem problema, certo? Como eu disse antes, usa a sua imaginação. Então, vou deixar ele reservado aqui atrás por enquanto. E vamos trabalhar nosso próximo. Para o nosso recheio, a gente vai utilizar a carne seca, a cebola roxa e o pinhão. Ah, Daniel, como é que eu corto a cebola roxa? Sempre perguntam, né? Como você corta qualquer cebola, né? Mas é sempre bom a gente dar uma dica. Aqui eu já tirei a parte frontal dela. Entretanto, olha só, essa parte traseira, onde ficam os pelinhos, deixa ali. Isso dali vai deixar a sua cebola um pouquinho mais firme. Ela não vai se despedaçar quando você realmente estiver cortando. Só lembrando, tá? Que todos esses itens que a gente está mostrando, tudo que a gente está fazendo aqui, tudo você pode encontrar no Angelone, claro. Tanto no online quanto nas lojas físicas. Vamos lá. Cebola, então, ficou com a raiz dela ali. Isso vai me ajudar a dar firmeza. Gosto de fazer pedacinhos pequenininhos. Ah, Daniel, não consigo cortar tão fininho assim. Não tem problema. Faz o seu melhor. O importante é que fique gostoso. Se a sua cebola for muito alta, é interessante você fazer um cortezinho aqui no meio, certo? Porque assim vai evitar que fiquem em pedaços muito grandes. Não é tão necessário, ok? Depois, só cortando aqui. Dicasinha, sempre pense na sua avó, sabe? Quando ela já está mais velhinha, com aquela artrose que ela não consegue mais esticar os dedos, lembra dela, tá? Ela nunca corta a ponta do dedo, por quê? Tá sempre para dentro. Então, utiliza essa sua juntinha como a referência da sua faca. Deixa ela correr por ali. Jamais corte assim, tá? Não faz isso, não é legal. Certo? Chegou nesse ponto aqui que você já não tem mais tanta firmeza, vira a cebola, ganha um plano, corta um pouquinho mais. Evita o desperdício. Certo? Agora, essa bundinha aqui, que normalmente você joga fora, você pode utilizar ela em algum caldo. Vai guardando, coloca num saquinho, deixa ali no seu freezer, vai acumulando ela, acumula, vai chegar um momento que você vai ter um pedacinho de cebola, um pedacinho de salsão, um pedacinho de cenoura, você pode juntar tudo e fazer o seu próprio caldo de legumes, hein? Legal, boa dica. Então, nossa cebola já está cortadinha, vou juntar com a que eu cortei anteriormente. Aqui. E vamos deixar aqui separado. Para a gente fritar a nossa cebola, a gente vai utilizar o quê? A manteiga ghee. Na nossa receita, ela pede uma manteiga de garrafa. A manteiga de garrafa, ela nada mais é que uma manteiga líquida, normalmente. Entretanto, aqui no sul do Brasil, como é mais frio, às vezes ela solidifica, mas o normal dela é que ela fique líquida, certo? Qual que é a vantagem da manteiga de garrafa? Na manteiga de garrafa, a gente retira todos os sólidos da nata ou da manteiga. Ou seja, tira a lactose, tira parte da proteína do leite. O que sobra é realmente a gordura. Isso faz com que o ponto de fumaça dela, ponto de fumaça é quanto que ela consegue atingir de temperatura, seja mais alto. Ou seja, ela sobe numa temperatura tão alta e não queima a parte sólida, porque ela é inexistente. A mesma coisa a gente consegue com a manteiga ghee ou a manteiga clarificada, certo? Então, a manteiga ghee ela já é um produto que tem muito mais disponível no mercado. Então, você pode substituir a manteiga de garrafa pela manteiga ghee. Mas a manteiga de garrafa ela fica perfeita com a carne seca, que são dois produtos do norte e nordeste do país. Vamos lá, já vou começar a aquecer a minha frigideira. O ideal é que ela fique com o fogo um pouquinho mais alto. Pode ser generoso aqui na sua manteiga. Aqui eu vou utilizar mais ou menos umas 2 colheres de sopa. A manteiga ghee e a manteiga de garrafa, elas são muito boas para você trabalhar com carne. Por quê?
Com certeza você já viu uma carne que foi feita direitinho, que ela fica com aquela bordinha toda queimadinha, douradinha, que realmente existe uma caramelização. E você já viu aquele bife que ficou acinzentado lá, que com certeza já comeu na casa de alguma tia, né? O que acontece? Essa caramelização da carne, o que a gente fala que é o selar a carne, ela acontece numa temperatura muito alta, uma temperatura em torno de 163 graus. Tá? Se você estiver utilizando a manteiga, ela vai queimar, ela vai ficar realmente a mais escurecida. Isso vai dar um gosto de queimado, obviamente, no seu alimento. Essa manteiga clarificada, manteiga ghee, ela vai conseguir atingir uma temperatura muito mais alta. Falando em temperatura, não sei se vocês podem ver que aqui eu tenho já uma fumacinha saindo da minha frigideira. Esse é o ponto que eu quero entrar com meus alimentos, tá? Porque realmente já está bastante quente. Vou utilizar aqui aproximadamente uma cebola. Quanto tempo eu tenho que deixar aqui, Daniel? Bom, novamente, isso vai depender da temperatura que vai estar o seu fogo, de quanto cebola, do tamanho da sua frigideira. Entretanto, assim, ó, não quero queimar essa cebola e eu também não quero deixar ela muito murcha, certo? Então a gente vai dar, eu quero textura, eu quero que quando eu morda, eu sinta o pedacinho da cebola. Então a gente vai deixar ela fritando aqui. Quando você começar a ver que ela está ficando transparente, aquele pontinho onde você já começa, que a gente diz que ela está translúcida, a gente entra com a nossa carne seca, certo? Entramos com a carne seca. Ah, Daniel, você não vai utilizar alho? Posso utilizar alho. Não utilizei alho dessa vez porque eu estou querendo ser bastante fiel à receita da nossa edição da revista. Entretanto, se você quiser utilizar alho, pode utilizar alho. Tomilho, como eu disse, vai ficar muito bom. Todos os tipos de erva fresca ficariam excepcionais. E eu acrescentaria particularmente uma pimentinha aqui, tá? Uma pimenta dedo de moça picada, bem bonitinha. Deixa aqui, vai ser um rapidinho. Só o tempo de realmente aquecer a nossa carne. Deixa ali um tempinho. Agora, quando a gente já está quase pronto, vou deixar esse reservadinho aqui. Vou entrar então com o pinhão. Não, pena que vocês não estão sentindo o cheirinho, porque tá bom, gente. Nossa. Se você tiver com muita pressa, estiver fazendo isso em casa, você pode já comer isso aqui, tá? Pega uma colher do seu purê, uma colher desse aqui, faz de conta que é um escondidinho, tá tudo certo. Mas, espera aí que daqui a pouco, quando ele for pro forno e sair gratinado, vai valer bastante a pena. Show! Nossa cebola aqui já começou a dar uma tostadinha, algumas mais da ponta. A carne já está aquecida. Novamente, deixamos aqui reservado. E agora a gente passa já realmente para o final da nossa receita, que é o processo de montagem. Legal? Sem segredo nenhum aqui. Vou utilizar o ramequim, que você pode comprar no bazar. E a ideia do escondidinho é colocar uma camada generosa, quão generoso você quiser ser, de recheio, uma camada do purê e por cima o queijo. Vamos ver o que a gente vai conseguir montar aqui. O único cuidado que você deve ter assim, na montagem do seu escondidinho é de não ultrapassar a bordinha dele, porque senão o queijo vai derreter e vai começar a escapar pelas laterais do seu ramequim, e isso não vai ficar legal. Ó, fiz uma primeira caminha, certo? Pode ver, eu cheguei mais ou menos até a metade ali do nosso ramequim, do nosso refratário. Vou pegar o purê. Purezinho, a gente coloca aqui em cima e dá uma espalhada. Dicasinha boa que a gente aprende é sempre tenta puxar do meio para fora e utiliza a própria borda dele para você realmente preencher por completo. Aqui, legal.
Cobriu completamente, está escondidinho, perfeito. Dá uma limpadinha na borda só. Aqui. E agora a gente passa para o nosso último passo, que é cobrir com o queijo. Como eu falei anteriormente, aqui a gente tem o queijo brie. O queijo brie ele é coberto dessa partezinha branca, que é um mofo do bem, certo? É um funguinho. Tenta evitar de utilizar essa parte, porque ela realmente vai dar um gosto diferente e ela não vai derreter tão bem. Então, se você quiser deixar essa parte separada, e aqui a gente cobre assim. Normalmente os queijos bries, eles vêm em pedacinhos de 125 gramas. Vou mostrar para vocês um aqui. Ele vem assim redondinho, você pode cortar ele de maneira que você achar melhor. Vou deixar esse reservado aqui caso eu precise para os próximos. E uma vez que o seu escondidinho já está coberto, assim, ele já pode ir para o forno. Dica legal, se você quiser comer ele aqui, tá pronto, tá tudo cozido, então pode, mas como eu disse, vai valer muito mais a pena se ele for para o forno. Se você tiver, como a gente comentou antes, que foi trabalhoso, aqui a gente adiantou, mas é um processo que demora algumas horas, você pode fazer isso daqui com bastante antecedência, guarda ele na geladeira, ele vai ficar bem coberto com papel filme por mais ou menos uns 3 dias, e se você quiser pode até congelar ele, que ele vai durar super bem, pode ir direto do congelador para o seu forno. Só que daí o processo vai demorar de assar ele, vai demorar aproximadamente uns 30, 40 minutos. Aqui a gente vai deixar o suficiente só para aquecer o meio, que já está um pouco aquecido, e derreter o queijo por cima. Enquanto a gente monta o próximo, eu vou colocar esse daqui para ver como ele vai ficar. Certo? Outro detalhezinho importante. A gente vai falar sobre a apresentação. Pode ver que eu deixei aqui reservado alguns pinhões, certo? Por quê? É sempre legal, principalmente no caso do escondidinho, você tentar decorar o seu prato com o que ele foi utilizado, porque afinal, como está lá dentro, você realmente não sabe o que tem, né? Então, vamos colocar esses pinhões em cima do nosso escondidinho para dar um pouco mais de característica. E outro detalhe, falando sobre decoração dos alimentos, sempre decore o seu alimento com algo que exista na produção dele. Por exemplo, não utilizei alecrim para fazer nada aqui. Eu não vou colocar um alecrim em cima do meu escondidinho. Por quê? Porque quando eu olhar aquele escondidinho, o meu cérebro já vai me ligar ao alecrim. E a hora que eu comer, eu não sinto, isso daí causa uma certa confusão. Certinho, gente? Então, continuando, vamos montando aqui. Poucas perguntas, eu achei que fosse receber mais perguntas, mas não. Será que tem alguém em casa aí que esteja tentando fazer a receita? Se tiver, por favor, marque a gente, que eu estou bastante curioso. Quero ver o resultado de vocês. Legal. Ah, Daniel, e que outro tipo de queijo eu posso usar ao invés do brie? Eu acho que não encontro o brie com tanta facilidade. Bom, qualquer queijo que derrete vai ficar legal aqui, certo? Você pode utilizar o bom e velho parmesão, pode utilizar um mozzarella, você pode utilizar uma mistura de queijos, mas queijos que derretem e principalmente que deem uma gratinadinha vão ficar super legais. Só mostrando para vocês como vai ficar aqui. Então, como eu disse, tomo cuidado para não ultrapassar a borda do nosso ramequim, justamente porque a tendência é ele borbulhar e se o queijo estiver muito para cima ele vai escorrer. Ele pode escorrer, cair no seu forno, vai criar um trabalhinho para você limpar depois. Enquanto isso, então, a gente tem mais aproximadamente uns 5 minutinhos ali no forno até gratinar. Eu vou pegar o meu celular e vou
ver se de repente alguém tem alguma pergunta e vou entrar aqui na nossa live. Olha aí, que legal. Joseph Futcher, explica dessalgar a carne, por favor. Vamos lá, vou explicar de novo. Normalmente essas carnes secas, elas vêm salgadas, certo? É um processo de realmente que era utilizado para você conseguir armazenar a carne sem que ela estrague. O fato dela estar salgada faz realmente que fique praticamente intolerável você conseguir comer um pedaço daquela carne. Então você precisa fazer de salga. A de salga você pode utilizar uma bacia com o seu pedaço de carne, cobrir de água e deixar 24 horas na geladeira, certo? E nesse processo de 24 horas você precisa trocar água pelo menos 3 vezes. Nessa terceira saída, teoricamente a sua carne vai estar pronta para o consumo, ok? Ou, se você não tiver tanto tempo, você pode utilizar esse processo que eu fiz, que foi de 3 fervuras. Você corta em pedaços mais ou menos ali de 7 centímetros por 3, aproximadamente, e você vai ferver ela 3 vezes. Cobre de água, ferveu. Do momento que ela ferveu, tira a água, coloca uma água nova e repete 3 vezes. Ao final desse terceiro processo, a salga dela já está boa, ela está apta para o consumo. Mas possivelmente você não vai conseguir desfiar ainda. Você vai precisar de mais 20 minutos de pressão. Aí sim vai ficar super fácil para desfiar como a gente fez aqui. Alguma dica para bege? Não entendi. Alguma dica para vegetariano substituir a carne? Sim, pinhão ele tem um gosto amendoado, tá? Assim como também a ghee, e ele vai combinar super bem com cogumelos. Eu sou super fã de cogumelos. Você pode utilizar vários tipos de cogumelo para essa produção. Shiitake vai cair muito bem. Portobello vai ser excepcional. Paris vai ficar bom. O shimeji eu diria que talvez fique um pouquinho molenga, vai ficar estranho ali dentro. Entretanto, pode utilizar qualquer tipo de cogumelo. Algum tipo de vegetal que fique crocantezinho também pode ser utilizado. Por exemplo, a berinjela, desde que você não salteie muito tempo ela, mantém um pouco da crocância, porque afinal ela vai ter um tempo de forno também. Até mesmo a abóbora cabotiá. E falando sobre isso, você pode utilizar a abóbora para substituir o aipim aqui. Qualquer tubérculo, qualquer raiz, vai ficar legal para você fazer um escondidinho. Pode fazer com batata doce, com algum tipo algum tipo de abóbora também vai ficar super legal. Você pode fazer essa substituição sem problema. Lindos utensílios, realmente, tá? Os utensílios você pode comprar na Angelone. Essas opções de substituir elevaram ainda mais a receita. Que bom que você gostou, Guolo. Vou dar uma espiadinha como é que tá aqui o nosso escondidinho. Preciso de mais uns segundinhos. Ampião Carne Seca, dá um salve pra mim. Salve, Silvia! Faço curso técnico de cozinha no IFSC. Me formei no IFSC, tá? Viu? Bem legal. Aproveita, realmente é uma das melhores instituições de gastronomia aqui do sul do país, viu? Aproveita, hein? Vitor Alves, ótimas dicas. Que bom que vocês gostaram. Já vou deixar então, se vocês realmente gostaram, por favor, me sigam no Instagram. Prometo que darei dicas tão boas quanto essas. E, claro, né? Sempre tentando mostrar um pouquinho mais da gastronomia para vocês. Quais os queijos podem substituir? Certo. Depende do que você está querendo substituir, Ju Duarte. Se você for utilizar o queijo aqui para dentro do seu purê, para dar gosto, você basicamente pode utilizar o queijo que você quiser. Eu não mas, como eu disse, tenta utilizar algum queijo que tenha um sabor um pouco mais forte, para que ele apareça, para que ele salgue. O grana vai ficar muito bom, parmesão vai ficar bem legal.
Gorgonzola vai ficar bastante interessante. Só toma cuidado que às vezes o gorgonzola ele pode se sobrepor ao gosto dos outros ingredientes. E a gente quer um equilíbrio aqui, não quer que nada supere o sabor de tudo. A gente quer um conteúdo como um todo, certo? Para cima do seu escondidinho, tenta utilizar queijos que derretam bem. Mussarela vai derreter bem. O montanhês, que é uma versão um pouco mais jovem do parmesão, vai derreter legal. Não utilize queijos como o coalho, por exemplo. O coalho ele é um queijo que ele não derrete também, ele vai ficar no formato, certo? Então, procure substituir por queijos que derretam. Certinho? Fica salvo no IGTV do Angelone? Sim, podem assistir quando vocês quiserem. Vamos dar uma olhadinha. Tá ficando bonito. Se vocês pudessem ver, ele já está borbulhando ali. Vou preparando minha luvinha para retirar aqui do forno. Gente, olha só. Detalhe que, perdão, erro meu, certo? Na nossa receita, eu olhei ela ali agora, a gente tinha salsinha, certo? Olha só. A salsinha já estava picadinha aqui. E eu realmente me esqueci de acrescentar ela no nosso recheio. Então, me perdoa, certo? Mas você pode acrescentar a salsinha ali no nosso recheio. Vamos lá. Vou tirar o primeiro para a gente dar uma olhada. Tá bonito. Vou dar uma limpadinha aqui para que a gente consiga ver melhor. Muitíssimo cuidado nessa hora, né, gente? Está realmente quente, 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 muito quente. Como vocês podem ver. Olha só. Ali no cantinho você consegue até ver uma bolinha ainda. Nosso queijinho derreteu, ele está gratinado, tá bonitão. Para a gente finalizar agora, como eu disse, vamos só dar mais uma característica aqui. Pegar aqueles pinhões que eu deixei separado. Pode deixar os dois aqui em cima. Para aquela pessoa que for comer já saber. E aqui a gente só utiliza um embelezador. Aqui tem alguns brotinhos. Esse daqui é um brotinho de repolho roxo. Para dar um contraste com o verde e o roxinho. Olha só, já deu uma vida para o nosso prato. Fica escondidinho assim, ó, é muito, muito, muito complicado você deixar só o escondidinho bonito. Porque afinal, a única coisa que você vai ver é o queijo por cima. Que tudo bem, é bonito, né? Mas falta algo mais. Se você realmente assim, ó, tiver com muita pressa, o teu queijo está derretido, mas ele não está gratinado, você pode pegar um maçarico, se você tiver, ok? Um maçarico desses, e dar uma passada aqui rapidinho, vai deixar aquele tostadinho gostoso. E falando em gostoso, melhor ainda do que só comer esse escondidinho, vai ser acompanhar ele com um vinho, ok? A gente tem uma sugestão, que é esse vinho italiano Bardolino, ok? Por que que ele é uma boa sugestão? Ele é um vinho que tem um corpo médio, ou seja, ele não é tão potente. Ele vai ter aquele gosto, mas ele não vai se sobrepor aos outros e ele tem uma acidez interessante. Por que que é interessante ter acidez aqui? Como utilizamos bastante queijo, o queijo brie ele é um queijo bastante gorduroso e ter acidez ajuda a quebrar essa untuosidade do nosso queijo, ok? Vou só tirar o outro escondidinho daqui. Resumindo, talvez se você quiser mais alguma sugestão de vinho, opte por um vinho que não passe tanto tempo em barricas de carvalho, certo? Isso que a barrica de carvalho vai trazer realmente esse corpo mais forte. Então opte por vinhos que talvez sejam um pouco mais jovens e também que tenham uma acidez. Se você realmente não sabe
como escolher o vinho, vai na loja do Angeloni que a gente vai ter pessoal especializado para trabalhar com isso, para te definir qual vai ser o melhor vinho para vocês. Certo? Então, essa aqui foi a nossa receita, nosso escondidinho borbulhando. Eu tô louco para experimentar ele com essa taça. E só para deixar um pouquinho mais de vontade aqui em vocês, vamos ver se vai ficar um puxadinho de queijo aqui. Olha só. Gente, tá muito quente. Eu acho que eu vou me queimar aqui. Mas eu vou. Não vou aguentar. Tá muito bom. Realmente o cremezinho de aipim com pinhão, ele fica perfeito, tá? Extremamente cremoso. Esse queijinho puxando aqui dá todo o charme que você precisa. E vai me dizer que não é uma coisa linda para você servir para sua família amanhã, que a previsão na serra é de menos 5 graus. Meu Deus. Bom, desculpa. Gente, agradeço muito a oportunidade. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Em breve espero vê-los pessoalmente em alguma cozinha da Dona Helena aqui na Rede Angeloni. Enquanto isso, toda quinta-feira às 19 horas a gente está aqui trazendo dicas. E no que vocês precisarem, manda uma mensagem lá no Instagram. Eu vou tentar responder o mais rápido possível. Então, saúde, aproveitem. E para quem fizer a receita, por favor, me marca que eu vou querer ver. Certo? Obrigado, gente. Até a próxima.